Bom dia, paz, shalom. Nessa manhã Deus me deu uma palavra e eu gostaria de compartilhar com todos. E, e é muito interessante o que está acontecendo. Mas Deus é maravilhoso e quando Ele coloca algo para nós fazermos. A palavra está em 1 Samuel 16, do versículo 14 a 23. Eles relatam uma história de Davi. Mas começa com Saul, né? Saul primeiro é que é retirado dele o espírito do Senhor. Então, e Deus manda um espírito maligno sobre ele, né? Nesse momento, os servos que estavam com Saul, identificaram isso e falaram para ele que tinha que trazer alguém para tocar harpa, né? Um instrumento de corda, para que acalmasse ele nesse momento. E é muito interessante que esses servos, né, Davi não, Saul, fala para os servos, então procure alguém, né, busque alguém que possa fazer isso para mim, porque eu preciso disso. E aí é muito interessante porque, né, essa pessoa ela tinha que ter qualificações, e as qualificações, ele precisaria ser um homem que sabia tocar bem, né? Um homem, né? E precisaria tocar bem, que também, né? Fosse uma pessoa forte, fosse valente, homem de guerra, né? Que soubesse também ser ousado em palavras, né? Sisudo, né? Tinha que ter boa aparência, né? E aí um dos moços, né? Disseram, não, eu conheço um, né? O filho de Jessé, né? Tem um que é o filho de Jessé e pode ser ele. Então o rei já falou assim, vai buscar ele, né? E quando vão trazer ele, né? Diz assim que Davi está lá com as ovelhas, é o cuidador de ovelhas. E agora como que pode, né? A gente pensando assim um pouco, cuidador de ovelhas ter todas essas qualidades, né? Saber tocar, ser forte, ser valente, guerreiro, usado em palavras, boa aparência, né? A humildade, né? Porque daí fala que o pai mandou ele vir e mandou ele ir lá pro palácio, né? Com o rei e ainda levar pão, vinho e um cabrito. Muito interessante, né? E uma coisa assim que mais marcou assim, né? Além de ele ter todas essas qualidades, era o Senhor era com ele, né? E o Senhor é com ele, Deus é com ele. Então isso é para a gente parar um pouco e pensar e falar assim, meu Deus, quais são as minhas qualidades? Será que eu sou bom em alguma coisa? Será que eu faço alguma coisa bem, né? Eu acredito que sim. Ser forte, né? Não desistir. Ser valente, encarar qualquer desafio, né? Guerreiro, usar as armas, né? Ser usado, estratégias, né? É importante nisso. Ousado em palavras, ser comunicativo, ter autoridade, liderança, boa aparência, procurar se apresentar bem, né? É importante isso, né? Não de qualquer jeito, mas procure se apresentar bem. Ser humilde, respeitar o tempo, né? O que te mandar fazer, você faz. E é muito interessante e mais importante de tudo é ter uma vida com Deus, uma vida de depender de Deus, ter fé, esperança. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, que Deus te abençoe e guarda. E tá lá toda essa história, vocês vão ver em 1 Samuel 16, do capítulo 16 e do versículo 14 a 23. Tá bom? Deus abençoe, fica na paz.